Oi, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. Se você olhar a capa do CD mais recente do nosso convidado, vai encontrar uma senhora que é a cara da Dona Benta. Se você ler o título do disco, vai encontrar um artista que é a cara do piano brasileiro. A senhorinha da capa é Tia Amélia. E o artista que a resgatou da capa do disco é o Hércules Gomes. Nesse episódio, o Hércules vai falar com a gente sobre os pioneiros da música brasileira, dos seus CDs e shows, dos seus cursos e aulas e da música que faz, da música que toca no seu coração. Confira em mais um papo no Ilustre Podcast. Oi, Hércules. Que legal, que prazer e que honra para mim que você tenha aceito o convite para participar do Ilustre Podcast. Eu conheci o seu trabalho através do seu resgate do trabalho de uma pianista, de uma senhorinha que estava esquecida, até pela crítica de música, talvez pelos músicos, né? A tia Amélia, a Amélia Brandão Neri, uma pianista do barulho, né? Que praticamente recebeu o bastão do piano popular do Ernesto Nazaré e fez uma coisa que era uma exceção até no tempo dela, né? Entre os anos 50 e até o começo dos anos 80, que era o choro no piano. Então eu queria que você contasse do impacto que você teve, primeiro com a descoberta, dá para dizer assim, dos pianistas populares, dos pianeiros, e a partir deles você ter chegado ao trabalho da tia Amélia. Oi, Érico, tudo bem? Prazer imenso em participar aqui desse podcast. Muito legal saber que você está com esse trabalho, parabéns. E muito obrigado pelo convite. E vamos lá, é isso aí. A gente se conheceu ano passado, né? Por causa desse meu trabalho com a Amélia Brandão Neri, né? A tia Amélia, né? Mais conhecida como tia Amélia. Tia Amélia foi uma pianista que nasceu em 1897, é bem antiga, e viveu até a década de 80, início ali da década de 80, né? E é verdade, ela estava completamente esquecida, tanto por músicos, poucos pesquisadores citavam ela, era uma pianista muito pouco tocada, por alguns motivos que até fica fácil de entender. Primeiro porque os discos que ela gravou não foram relançados, né? Então, não foram relançados nem em CD, né? E também as partituras são raríssimas, são muito difíceis de ser encontradas. Então, se você não escuta, você não se interessa os músicos não se interessam em tocar as músicas. Se ninguém toca as músicas, ninguém grava, aí ninguém ouve, e aí a gente entra naquele círculo vicioso que aí a coisa acaba caindo no esquecimento, né? É o que aconteceu com ela e é o que acontece com muitos e muitos pianistas e compositores e músicos brasileiros, né? De extremo valor. E o que mais me impressionou quando eu conheci a música da Tia Amélia, isso já faz uns 6, 7 anos, né? Um amigo meu me falou de alguns pianistas, né? Eu estava pesquisando choro, porque tudo que eu pesquiso é muito em função do que eu quero tocar bem, né? E no caso, o choro é sempre um quebra-cabeça, o piano no choro é sempre um quebra-cabeça que eu sempre tentei montar ali, tentei entender, e as principais respostas eu encontrei nesses pianistas mais antigos, né, da virada do século, ali 19 para o século 20. E de todos os pianistas dessa época, a que mais me impactou foi exatamente a tia Amélia, porque ela tem uma originalidade tão grande, uma assinatura ali tão forte. É um piano extremamente balançado, com muita ginga, um piano extremamente difícil, técnico, desafiador, é uma mão esquerda, um moto contínuo que não para, ao mesmo tempo que ela imita um pandeiro na mão esquerda, ela imita linhas de violão 7 cordas, então é uma coisa assim, fantástica. Sem contar as composições dela, né, que ela teve algumas fases na vida. A primeira fase foi de folclorista, ela contava isso, né? Ela pesquisava músicas do Brasil e músicas das Américas, também músicas tradicionais. E até que um dia, como você comentou, ela conversando com o Ernesto Nazaré, o Ernesto Nazaré
falou para ela: olha, quando eu morrer, você não deixe o choro morrer, continue com o choro. Né? E a partir daí que ela começou a compor choro e começou a compor essas músicas que deixou registrado em gravações, e é a obra dela que a gente conhece hoje. Então, ela só compôs choros, né? E muito bem compostos, assim, são choros muito originais, assim, é um choro que você ouve assim, escuta e você já diz que é a Tia Amélia que está tocando. E por esses motivos que eu falei, que era uma compositora que realmente estava caindo no esquecimento. E eu sempre quis fazer um trabalho em homenagem a ela. E foi aí que em 2020 eu lancei um disco pelo selo Sesc, né? Com só composições da Tia Amélia, e com participações de grandes instrumentistas. Isaías Bueno de Almeida fez uma participação, Naylor Proveta escreveu os arranjos, tivemos o Henrique Araújo, Jean Correia, o Alfredo Castro, o Rafael Toledo e vários outros músicos participando desse disco. Então foi uma realização, assim, e foi um disco que teve uma aceitação muito grande, assim, de público e crítica, e a gente ficou muito, mas muito feliz com isso. Infelizmente não deu para fazer tantos shows de lançamento por causa da pandemia, mas eu continuei com o trabalho de resgate, transcrevendo partituras, coletando todos os áudios que eu encontrei de gravações da Tia Amélia e por aí vai. Dentro do seu trabalho de resgate dos pioneiros, né, Hércules, eu queria que você falasse especialmente, já que a gente falou de Tia Amélia na primeira questão, e como ela foi uma herdeira do Ernesto Nazaré, eu queria que você falasse do seu trabalho das transcrições nazaretianas, do seu trabalho de resgate desse importantíssimo músico aí que foi praticamente a base da música popular brasileira no século XX, o grandioso Ernesto Nazaré. Conta aí pra gente a quantas anda aí o seu trabalho na valorização, uma vez mais, por outro pianista, que é um pianista do seu quilate, você, na valorização, em trazer de volta para as gerações novas de músicos o importantíssimo trabalho do Ernesto Nazaré. Legal. As transcrições nazaretianas nada mais são que arranjos meus para músicas do Ernesto Nazaré. Aí eu peguei esse conceito de transcrição, né, que pode ter até dois significados. Assim, na música clássica se usa muito para quando você pega uma música que já existe e faz a transcrição, faz uma adaptação para um outro instrumento. Ou às vezes a música até foi composta para o mesmo instrumento e você torna ela ainda mais difícil, né? Com mais elementos e tal, como Liszt fazia, como, enfim, vários compositores, o Horowitz, né, grande pianista russo, fazia. Enfim, e tem um sentido de transcrever, você tirar uma coisa de ouvido mesmo e depois executar, né? Ou passar para a partitura, ou simplesmente executar. E as transcrições nazaretianas é um pouco das duas coisas, né? Essa de pegar as músicas que foram compostas por Ernesto Nazaré, já compostas para piano, e tocar do meu jeito, colocando ali elementos, inclusive, que vieram depois do Ernesto Nazaré, né? Então tem os trechos que eu toco mais sambado, inclusive. Tem os trechos que eu imito linhas de violão 7 cordas. Não que o Ernesto Nazaré não fizesse isso, ele fazia. Só que eu, além de fazer as linhas que ele fazia, eu copiei algumas linhas do Dino 7 cordas, do Regional do Jacó do Bandolim, e coloquei nos meus arranjos. Então tem essa transcrição nos dois sentidos, né? Também nesse sentido de tirar de ouvido e colocar ali no arranjo. É um projeto que nasceu por causa de um convite que eu tive em 2015, eu acho que foi o primeiro recital, o primeiro show que eu fiz com essas transcrições. Eu ia tocar aqui em São Paulo, no Museu no Museu Brasileiro de Escultura, no MUB, e o convite foi para tocar Ernesto Nazaré, só que eu não queria tocar as músicas dele do jeito que ele tinha composto, porque eu queria já fazer mais do meu jeito, né? Eu tenho muito isso, gosto de fazer arranjo e tal. E aí eu já tinha feito uma transcrição, que era o Odeon, que eu gravei no disco Pianismo, né? Aí depois eu fiz mais 6 transcrições. Fiz 6, depois fiz mais uma. E aí toquei nesse recital, depois fiz mais um recital, e devo ter feito uns 3 recitais das transcrições. É uma promessa que eu tenho aí, muita gente me cobra para gravar isso, né? Para fazer com que isso vire um disco. E sem dúvida nenhuma é um dos projetos que estão aí como primeiros da fila, porque eu realmente preciso gravar as transcrições nazaretianas. Mas é essa a ideia. O Ernesto Nazaré realmente é um dos pilares assim, da música brasileira, tanto que Radamés Inhatali dedicou um dos movimentos da suíte Retratos, né, pro Ernesto Nazaré.
né? Outro para o Anacleto de Medeiros, outro para Chiquinha Gonzaga e outro para o Pixinguinha, que seriam 4 pilares aí da música brasileira, né? Então é um pianista muito importante que realmente revolucionou assim o piano brasileiro. Eu diria até que criou o piano brasileiro, né? O piano brasileiro foi criado mais ou menos nessa época. Hércules, no seu primeiro disco solo, o Pianismo, além dos compositores que você grava, os compositores das antigas que também eram pianistas, né? Você também trouxe algumas composições de sua autoria, né? Então fala para nós do Hércules Gomes, compositor. Você tem projeto de gravar seu repertório solo, fazer um disco de piano só com as suas composições? Eu acho que é uma coisa aí que você poderia dar de presente para os seus fãs, hein? Tenho sim. Inclusive, esse mês agora de abril eu vou fazer um show lá em Brasília. Vai ser só online, né? Vai ser transmitido online, mas eu vou para lá fazer esse show. Vai ser só com composições minhas. E já fiz outro show só com composições minhas também. Mas o disco nunca saiu. Porque disco eu gosto de contar uma história, né? E as composições que eu tenho, eu fiz em momentos muito diferentes, assim. Então elas não fecham uma história, entendeu? Mas sem dúvida, eu penso em fazer um trabalho só com composições minhas. Gosto muito de compor, eu diria até que eu demorei um pouco para começar a compor, né? Minha primeira composição, acho que eu já tinha uns 22 anos, e eu toco piano desde os 16, 15, 16 anos de idade, né? E sempre ficava com aquela coisa, né? Não vai ficar bom e tal. Até que um dia eu assisti um workshop da Silvia Góes, né? Ela falou pra gente, né? Olha, composição é o seguinte, vocês têm que imaginar um corredor com uma fila, assim, só que não é fila de pessoas, são filas de ideias. Você precisa deixar a primeira sair para que a segunda, que é melhor que a primeira, saia também, e aí depois a terceira, que é melhor que a segunda, saia também, e assim sucessivamente. Eu ouvi aquilo e falei, nossa, não é que é verdade? Comecei a fazer isso, né, baseado nesse comentário da Silvia Góes, e funcionou muito bem. Aí eu comecei a compor. Então tem várias composições, algumas inclusive são séries de música, né? Por exemplo, Nação Primeira é uma série de tocatas para piano, né? A primeira eu gravei no disco Pianismo e a Nação número 2 é para duo de pianos, né? É, e, e tenho as valsas, né? Platônica, Cristiane a primeira, Helena, tenho também choros. Então tem algumas composições que são escritas mesmo para piano, todas as notas, né? E outras que são mais improvisadas, assim, melodia e cifra, né? Tema, improviso. É o caso aí de Induzido ao Acaso e tal. Mas eu não tenho tantas composições assim. É uma coisa que inclusive eu preciso voltar agora a fazer, porque eu sinto falta. É aquela coisa, você não escolhe o que você vai fazer, né? A música mesmo te escolhe, né? Você começa a fazer, que nem essa coisa da pesquisa do piano no choro, né? Que eu fui atrás para tocar choro melhor no piano. Acabei me envolvendo tanto, porque você vai fazendo, as pessoas veem que você está fazendo bem, elas começam a te convidar para coisas que estão relacionadas a isso, e quando você vê, você não escolheu fazer isso, mas você foi escolhido, né? Então acontece muito isso. E aí eu acabo trabalhando muito mais com arranjos, é uma coisa que eu gosto muito de fazer também, do que com composições. Mas eu tenho esse projeto sim de voltar a compor e gravar um disco só com composições minhas, né? E espero que seja em breve, vamos ver. No ano de 2020, que deu meio que um nó na cabeça de muitos de nós, né? Se não todos, né? Com esse momento diverso aí que o mundo passou e de alguma maneira ainda está passando, muita gente teve que se reinventar, né? Conta do ano passado, desse momento de lives aí, principalmente a sua volta aos cursos, né? De piano. E uma pergunta assim, bem de leigo que eu sou, né? Eu sou admirador da música, mas eu sou um leigo em instrumento, né? O que você recomendaria para alguém que gostaria muito de aprender piano? Cara, vou te falar bem a verdade. Antes da pandemia, eu não tinha feito nenhuma live na minha vida. Para não dizer que não tinha feito nenhuma, eu fiz uma no Facebook, mas ficou tão ruim, mas tão ruim que eu deletei. Ela não tá lá, vocês não vão encontrar, não adianta procurar. Então, a pandemia tá sendo, né, muito ruim. A gente ainda está num pico assim da pandemia. Está sendo muito ruim, muita coisa ruim.
mas assim, trouxe esse lado positivo no meu caso, né? Foi muito difícil no início, porque foi um momento que eu estava vivendo só de shows, porque tinha uma quantidade de shows que não me permitia mais dar aulas, não me permitia mais produzir, fazer outras coisas, fazer colaborações. E de uma hora para outra, e foi de uma hora para outra mesmo, assim, em uma semana já estava tudo cancelado, a gente não tinha mais show nenhum, né? E foi uma loucura. Aí o que eu fiz? Primeiramente, eu anunciei que eu iria voltar a dar aulas, só que aí de forma totalmente online, né? E, e assim, acabei preenchendo todos os meus horários muito rápido, assim, porque tinha muita gente que queria fazer aula comigo. Só que para isso eu precisei me reequipar aqui, né? Porque eu não tinha equipamento nenhum. Então comprei webcam, uma interfacezinha de áudio também. Ah, enfim, eu comecei a aprender no início da pandemia a lidar com essa coisa de tecnologia, mas principalmente para lives, né? Para ao vivo, essa é uma outra linguagem, né? Porque eu postava muitos vídeos gravados. Então a primeira coisa que eu fiz foi isso, começar a dar aulas individuais, né, particulares de piano online. Depois eu voltei para as campanhas de financiamento coletivo, que eu já fazia, mas dessa vez eu voltei a fazer, só que de uma forma muito mais bem trabalhada, né? Porque agora eu já estava fazendo lives, já estava com contato com um público muito mais intenso do que... Porque o contato presencial de shows é aquela coisa, por mais que um show seu tenha 100, 150 pessoas, são 150 pessoas. E aí muitos músicos se enganam, né, em achar que o público de música instrumental é muito pequeno, música instrumental no Brasil não tem espaço, mas não é verdade, porque quando você vai para a internet, esse público que parece pequeno é muito grande, não tem fim, é praticamente infinito, é muita gente. E a cada dia eu encontro pessoas novas que descobrem o meu trabalho por causa da internet. Então, como eu fiquei muito mais presente na internet por causa disso, eu alcancei um público muito maior e muita gente me descobriu, né? E está sendo muito legal agora. E com certeza é uma coisa que vai ficar aí depois que toda essa situação melhorar. Esperamos que seja muito, muito em breve, né? Agora, essa coisa da live, a gente chega num momento assim, como eu já não tinha mais show, eu estava dando aula, só que só as aulas também não bastam. Eu gosto de fazer tudo, eu gosto de dar aula, mas também gosto da carreira artística, eu gosto de fazer shows, eu gosto de produzir as minhas coisas e tal. Eu gosto de tudo. Eu acho que só dando aula não seria feliz, só fazendo show também não, só produzindo também não. Então, não adianta nada você fazer live, ganhar um público gigantesco se não monetizar isso, né? Você não ganhar dinheiro, porque aí você não consegue mais pagar o aluguel, não consegue fazer mais nada. Então, eu comecei a fazer duas coisas: shows online, né, em que eu pedi a contribuição voluntária, nem a cobrança de ingresso, eu fazia show aberto, tenho feito um por mês, e as pessoas fazem doações voluntárias ali e tem funcionado muito bem. E outra coisa foi o curso online que eu lancei, o curso online Meu Pianismo. Por enquanto foi turma única, eu abri uma turma em outubro de 2020, pretendo abrir mais uma nos próximos meses, mas primeiro, por enquanto, foi turma única e foi muito legal, uma experiência muito legal, que entrou uma turma muito engajada, muito dedicada, alunos que estudam, foi muito, muito bacana. Isso está sendo uma experiência para mim muito bacana. E também é um curso que vai ficar para bastante tempo. Agora, falando de quem quer aprender a tocar piano, mas não vê como, sem dúvida, o primeiro passo é encontrar alguém que te ensine, assim, procurar um professor bacana, sabe? Um profissional legal para você começar. No início isso é muito importante. Eu nem recomendaria você começar do zero com o curso online. Eu recomendaria começar com alguém que você goste, assim, da forma de ensinar e tal. E o curso online eu encaro mais como um complemento, depois que você já toca e tal. Existe curso online para iniciante, mas eu acho que no início você precisa de uma atenção maior, né? Enfim, então a primeira coisa na verdade é comprar um instrumento. Para ter piano você precisa, para tocar piano você precisa ter um instrumento para estudar, senão uma coisa vai muito lenta, sabe? E hoje em dia você tem a opção de começar com pianos digitais, porque não adianta nada você comprar um instrumento super caro, né? Um piano novo, super caro, e depois ver que não é o que você quer, né? Então dá para comprar um piano digital mais barato, com 88 teclas, que você já vai começar, vai conseguir estudar muito bem, assim, tudo que você faz no piano praticamente você consegue fazer nesse. E até você sentir necessidade de um acústico realmente é uma caminhadazinha, né? Então eu acho que é isso, comprar o instrumento e procurar uma orientação bacana, um professor legal. Meu caro Hércules Gomes, queria te agradecer pela gentileza de me atender aqui para esse projeto novo, né?
e até pelas vezes aí que você citou meu trabalho de caricaturas aí na CBN, entrevista que você deu para a CBN, nas suas redes sociais e nesses canais todos aí que a internet nos oferece, né? Para fechar, você poderia contar para a gente qual é a sua projeção, os seus projetos aí para um futuro próximo, um futuro não tão distante? Eu imagino que de alguma forma você vai continuar com esse seu resgate dos compositores e pioneiros desse país tão rico, né? Tão rico em musicalidade, em personalidade musical, né? E que venham os novos projetos e que a gente continue buscando engrandecer a cultura da gente, que a gente merece como consumidor, como admirador, e os artistas merecem também, né? Ter essas oportunidades aí para levar ao público, ao respeitável público, o de melhor, o que de melhor eles podem oferecer, que é a própria arte, né? Então, obrigado mais uma vez. Então, um projeto grande que eu quero fazer esse ano ainda, mas provavelmente vai ficar para o segundo semestre ainda, é um disco só com músicas de concerto, né? Músicas de execução concertante, né? De pianistas brasileiros, dito pianistas de música popular, né? Então começar lá no século XIX com Ernesto Nazaré, Tia Amélia, pegar só as obras mais difíceis, assim, mais pianísticas mesmo deles e gravar, passando para o século XX, Radamés Inátali, Carolina Cardoso de Menezes, né? Chegando ali passando a área do rádio, entrando já na década de 50 ali, com compositores como 50 e 60, né? César Camargo Mariano, Hamilton Godoy, depois pegar uns pianistas, compositores mais modernos como Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, e chegar nessa turma mais nova também, pegar composições essencialmente escritas, porque todos esses compositores, uma hora ou outra, passaram pela escrita, né? por peças, pela composição de peças. Pegar só essas peças mais pianísticas e gravar para representar bem assim o piano brasileiro dito popular, né? Mas que na verdade acaba se misturando. Você chega a um ponto ali que não existe um ponto de corte, né? Você não sabe identificar mais o que é. Então esse é um projeto grande que eu quero fazer, mas ainda vai demorar alguns meses, provavelmente vai ficar para o segundo semestre. A curto prazo, sem dúvida, vou continuar com os shows online, que é uma coisa que tem funcionado muito bem. Faço shows no meu canal do YouTube, geralmente um por mês. O próximo vai ser, inclusive, para o lançamento do songbook, né, de partituras da Tia Amélia, que a gente comentou aqui no início. Escrevi 30 composições dela, transcrevi, né? Vou lançar isso para o grande público e já vai ser agora em abril. Em abril, maio, depois vai ter outros, junho vai ter outros shows. E sem dúvida vou lançar mais uma turma do meu curso online, que é uma coisa que eu estou gostando muito de fazer, de criar um método, né, para piano brasileiro. E essa coisa do resgate, claro, sem dúvida, é tudo em função de tocar piano melhor, né? As coisas que eu busco e que eu acabo descobrindo, né? Porque eu não me considero um pesquisador, né? Como é o Alexandre Dias, Luiz Antônio de Almeida, esses caras são pesquisadores. Eu simplesmente tenho boa vontade de falar das coisas e tento tocar piano melhor. E por isso que eu acabo pesquisando e caindo nessa linha, né? Mas é ótimo porque as pessoas adoram, né? Então acho que esses são os projetos futuros. Esperamos que a gente possa voltar a fazer show online. A gente pensou que agora a gente ia começar a fazer, mas aí acabou piorando tudo. Os shows que tinham marcado, tinha uns 2, 3 shows marcados com o público, foram cancelados já. Mas de qualquer forma a gente está meio armado aqui já para passar 2021 de forma totalmente online. E é isso aí, pretendo fazer mais projetos como esse que eu acabei de fazer, que é o Primórdios do Piano no Brasil, né, que contou com 6 grandes pianistas. Eu apresentei, toquei ao vivo, né, foi um projeto em parceria com a Jane de Castro, que é minha produtora. Então projetos nessa linha de séries, né, de programas, como se fossem programas de televisão, eu quero fazer cada vez mais e mais, porque esse teve um impacto muito grande, assim. Foram mais de quase 2.000 pessoas inscritas em uma semana no meu canal do YouTube, para vocês terem uma ideia, né? No canal do YouTube. Então, é isso. Érico, eu que agradeço muito pelo convite, parabenizo novamente pela iniciativa, pelo programa, pelo podcast, e espero que a gente se encontre em breve.
Sobre eu ter falado de você, imagina, a gente está aí para se ajudar, a gente que é artista, né? E eu acho esse trabalho muito, muito fantástico, assim, como caricaturista também. A caricatura que você fez da Tia Amélia é muito bonita, cara. É muito legal mesmo. Então é isso, cara. Eu que agradeço, muito obrigado e obrigado a todo mundo que está ouvindo aí. Um grande abraço. Antes da gente dar o nosso tchau, o nosso até logo, vamos dar a dica ilustre do trabalho do nosso convidado. Vai lá nas redes sociais do Hércules Gomes, no canal do YouTube, no Instagram. O Instagram do Hércules é Hércules Gomes Oficial, com 2 Fs. HERCULES OFFICIAL. Você acha o link para todos os CDs que você pode ouvir no YouTube, todos os vídeos e todas as lives dele. Vale a pena, vale muito a pena. O ouvido, a alma do brasileiro agradece. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.